Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos fazer o estudo do capítulo 8 do livro Esse Cristão Incrível, de Tozer. Nós vamos regar as nossas raízes estudando esse capítulo, capítulo 8. Eu sou Lucimere, membro da Primeira Igreja Batista em Araruama. O título do capítulo 8 é Uma Vida Obtida por Permuta. O que seria uma permuta? Permuta é uma troca, é um contrato entre partes em que uma pessoa obriga-se a trocar algo com a outra. E Tozer, ele nos fala que em Isaías 40, versículo 31, existe essa palavra permuta no original. O texto fala, mas os que esperam no Senhor permutam ou permutarão as suas forças. E Tozer, ele explica que grande parte da experiência cristã consiste em trocar uma coisa inferior por outra melhor. Uma permuta verdadeiramente bendita e deleitável. Segundo aos Coríntios 5,17, diz assim, portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Então, em Cristo, nós trocamos a nossa velha criatura por uma nova criação. As coisas velhas são passadas e em Cristo tudo se faz novo. Existe essa permuta das coisas antigas pelas coisas novas. No alicerce da vida cristã está a expiação vicária, que em essência é uma transferência da culpa do pecador para o Salvador. Aquele que não conheceu o pecado, que é o Salvador, Jesus, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus, segundo aos Coríntios 5, 21. Então, Jesus, que é o Salvador, que não teve pecado, aqui o texto diz que ele se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então, a permuta do pecado pela justiça de Deus através da pessoa do Senhor Jesus. Hebreus 10, 3 ao 7 e o versículo 14 dizem assim, contudo, esses sacrifícios são uma recordação anual dos pecados, pois é impossível que o sangue de touros e bodes tire pecados. Por isso, quando Cristo veio ao mundo, disse, sacrifício e oferta não quiseste, mas um corpo me preparaste. De holocaustos e ofertas pelo pecado não te agradaste. Então eu disse, aqui estou, no livro está escrito a meu respeito. Vim para fazer a tua vontade, ó Deus, porque por meio de um único sacrifício ele aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. E houve então aí a permuta. O autor bíblico diz que o sacrifício de animais não daria o perdão do pecado eterno, perdão de pecado perfeito, porque anualmente os sacrifícios deveriam ser feitos para perdão de pecados. Então houve a permuta, né? Jesus ofereceu-se a si mesmo como único sacrifício suficiente para perdoar os nossos pecados eternamente. Então Jesus entregou a sua vida por nós para que nós fôssemos santificados. E Tozer ele continua, quase tudo que se lhe segue é permuta, do pior para o melhor. Permuta do pecado pela justiça, da ira pela aceitação. Hoje a ira de Deus está sobre um pecador impenitente. Amanhã o sorriso de Deus pousa sobre ele. Romanos 2, 5 a 8 diz assim, contudo, por causa da sua teimosia e do coração obstinado, você está acumulando ira contra si mesmo, para o dia da ira de Deus, quando se revelará o seu justo julgamento. Deus retribuirá a cada um conforme o seu procedimento. Ele dará vida eterna aos que persistem em fazer o bem, buscam glória, honra e imortalidade. Mas haverá ira e indignação para os que são egoístas, que rejeitam a verdade e seguem a injustiça. Então, como Tozer coloca aqui, que quase tudo na vida cristã é uma permuta, do pecado para a justiça, da ira para a aceitação, o Paulo fala que aos romanos exatamente isso, que aqueles que buscam o mal, que não procuram a justiça de Deus, não entregam a sua vida a Jesus, eles já têm por si só o juízo para a sua vida.
E aqueles que reconhecem a Jesus, ele faz uma permuta, se permite isso, né? Fazer uma permuta da ira de Deus pela justiça de Deus. Em Cristo nós somos justificados, então aceitos por Deus como pessoas santificadas. E todos ele continua dizendo que isso se dá mediante o arrependimento e a fé. Ele trocou o lugar de condenação pela casa do Pai. Fora rejeitado pelo que ele é em si mesmo, mas agora é aceito no amado. E isto não por meios humanos, mas por um ato da graça divina. Então essa aceitação, ela não se deu por um ato humano, mas porque Deus derramou sobre nós a sua graça. E no momento em que nós nos arrependemos, confessamos o nosso pecado e desenvolvemos no nosso coração a fé, a gente troca, aqui como 12 diz, a condenação pela casa do Pai. A gente troca a rejeição pelo que nós somos, pecadores, pela aceitação do amado Jesus, e nós fazemos uma troca excelente quando escolhemos servir ao Senhor. Depois vem a permuta da morte pela vida. Cristo morreu pelos mortos, para que esses pudessem ressurgir como homens redivivos. No pecado nós estamos mortos, somos mortos, mas ao reconhecer a Jesus, nós recebemos a vida eterna. Romanos 3, 23 e 24, capítulo 5, 10, capítulo 8, 1 e 2 e 9 e 16. Repetindo, Romanos 3, 23 e 24, 5, 10, 8, 1 e 2 e 9 e 16. Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Ele, mediante a morte do seu Filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Portanto, agora já não há condenações para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Portanto, isso não depende do desejo ou esforço humano, mas da misericórdia de Deus. Então, nós temos condição de fazer essa permuta, essa troca da morte pela vida que há em Cristo Jesus. Somente Cristo pode dar vida, porque somente Ele tem a vida. O homem, longe de Deus, no pecado, ele está morto. E nós, então, somos ressuscitados em Cristo. E o texto aos Romanos fala muito bem sobre isso. Agora já não há mais condenação. Nós trocamos a condenação pela salvação em Cristo Jesus, pelo sacrifício único perfeito que Jesus Cristo fez naquela cruz, trocando, estando ali no nosso lugar. Nós é que teríamos que morrer, ou melhor, morremos espiritualmente, mas nós é que teríamos que ser pregados naquela cruz, mas Jesus trocou, ele nos tirou da condenação do pecado e assumiu sobre si o nosso pecado e ofereceu a sua vida para que nós tivéssemos vida na vida de Jesus. E 12, ele continua. Estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Viu a troca aí, a permuta? Jesus deu a sua vida por nós, para perdão do nosso pecado. Nós é que mereceríamos a morte, mas Cristo é que morreu por nós. E João 10,10 diz assim: o ladrão vem apenas para furtar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Então Jesus trocou a sua vida pela nossa vida, porque nós é que deveríamos ter o julgamento pelo nosso pecado. Mas Jesus se fez maldito, se fez julgamento por nós, para que nós, através dele, tivéssemos vida. E é realmente, irmãos,
Deus, uma permuta maravilhosa e bendita. E Tozer continua: o cristão permuta a fraqueza pela força. Deus faz forte aos seus, mas devemos entender que isso significa que eles se tornam fortes na exata proporção da sua fraqueza, sendo deles a fraqueza e de Deus a força. Segundo aos Coríntios 12:10 diz: quando sou fraco, então é que sou forte. Na realidade, o mais puro santo, no momento da sua maior força, é tão frágil como antes da sua conversão. Trocou a fraqueza pela força, mas a força não é dele, flui de Deus para ele, contanto que ele permaneça em Cristo. Todos somos fracos e frágeis, mas em Cristo nós somos mais do que vencedores. A força de Deus alimenta a nossa força para que nós sejamos corajosos e tenhamos sim a força de dizer não para o pecado e viver eternamente na vida que Cristo nos dá. Um dos mais difíceis problemas da vida cristã é o da santificação. Como tornar-nos puros, como sabemos que devemos ser, que temos de ser, para desfrutar íntima comunhão com Deus Santo? A solução acha-se na Epístola de Paulo aos Romanos, no capítulo 7, versículo 24, e no capítulo 8, versículo 2, que diz assim, o brado de Paulo, né? Desventurado homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Recebe a triunfal resposta. A lei do Espírito da vida em Cristo, Jesus, te livrou da lei do pecado e da morte. Olha a permuta maravilhosa. A lei do Espírito de vida que está em Cristo Jesus permutou, não é? E nós então conseguimos liberdade da lei do pecado e da morte em Cristo Jesus. E é pela santidade que o coração crente anela acima de tudo mais. E da santidade o coração humano jamais poderá tomar posse por seus próprios méritos. Não conseguimos a santificação através dos nossos próprios méritos. Nós devemos nos consagrar, buscar a consagração para que alcancemos a santificação. Consagrar-se é entregar a vida a Jesus, é procurar fazer a vontade de Deus, lendo a sua palavra, buscando nela orientação para o seu procedimento, é orar, buscar em Deus as respostas para as dificuldades da vida, louvar e engrandecer o Senhor através de cânticos de louvores, ter um diálogo eterno com o Senhor, orar sem cessar, buscar fazer a vontade de Deus, isso é consagração e automaticamente virá então a permuta. Nós consagramos e Deus nos santifica pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. E 1 Pedro 1, 15 e 16 diz assim: mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, pois está escrito, sejam santos porque eu sou santo. Então, ser santo em tudo o que fizermos é consagrarmos tudo o que fizermos a Deus. E 1 Coríntios 1, versículo 30 e 31 diz assim, é porém por iniciativa dele que vocês estão em Cristo Jesus, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós, isto é, justiça, santidade e redenção, para que, como está escrito, quem se gloriar, glorie-se no Senhor. Então, por iniciativa de Deus, nós então, pela sabedoria que vem do Pai, nós buscamos através da sua palavra a consagração para as nossas vidas e alcançaremos então a santificação. E 1 Coríntios 1, 18 e 25 até o 28 tem um texto muito importante que complementa a ideia de Tozer aqui no seu livro. Não temos senão de abandonar o esforço para sermos santos e confiar que Deus faz a obra dentro do nosso ser. Ele a empreenderá com toda certeza. Há muitas outras permutas felizes para nós, cristãos, que nós podemos fazer, se quisermos, estando entre elas a nossa ignorância por seu conhecimento.
a nossa loucura por sua sabedoria, o nosso demérito por seu mérito, a nossa triste mortalidade por sua bendita imortalidade, a fé pela visão plena, afinal. Então, esse texto que eu já citei, 1 Coríntios 1, versículo 18, e do 25 ao 28, resume bem isso. Pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. Olha só que interessante, trocar a ignorância pela sabedoria de Deus, que é o poder de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte que a força do homem. Irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios segundo os padrões humanos, poucos eram poderosos, poucos eram de nobre nascimento, mas Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Ele escolheu as coisas insignificantes do mundo, as desprezadas e as que nada são, para reduzir a nada as que são. Olha que permuta maravilhosa. Trocar a ignorância pela sabedoria de Deus. Trocar a fraqueza humana pela força de Deus. Trocar um nascimento pobre por um nobre nascimento, que é fazer parte da família de Deus, sermos adotados como filhos de Deus. Trocar as coisas loucas do mundo pelas coisas sábias de Deus, coisas fracas pelas fortes do Senhor, as coisas insignificantes e desprezadas pelas que são eternas ao lado do Senhor. Enfim, essa é uma visão plena da permuta maravilhosa que Deus fez, trocando a nossa vida de pecado pela vida eterna ao lado de Jesus, através do seu sacrifício. E nós vamos encerrar esse estudo do capítulo 8 de 12 com a seguinte oração que encontra-se no Salmo 67, versículos 1 e 2, que diz assim: que Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe, e faça resplandecer o seu rosto sobre nós, para que sejam conhecidos na terra os teus caminhos, a tua salvação entre todas as nações. Que a permuta santa e bendita que recebemos de Deus, sendo então transformados em uma nova criatura, que nós possamos levar às pessoas essa possibilidade, pregando o evangelho a elas, dizendo para elas que é possível sim haver essa permuta da velha natureza que tem sobre si a condenação do pecado e a morte eterna, pela nova natureza que em Cristo vai desfrutar da vida eterna ao lado de Deus. Se você está participando conosco desse estudo e você ainda não se permitiu participar dessa permuta da morte para a vida, da condenação para a justiça, que você faça isso nesse momento. Entregue a sua vida a Jesus e permita que essa permuta santa e bendita seja uma realidade na sua vida. Que você passe de pecador impenitente para o pecador justificado, aquele que procura consagrar a sua vida para alcançar a santificação que o Senhor nos dá. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus nos abençoe, em nome de Jesus.